Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Platão e sua teoria política. Platão dizia que cada classe social deve ser ensinada de acordo com as suas funções, cada pessoa de acordo com a sua atribuição e função. Ou seja, ele previa uma divisão em grupos sociais. Ele dizia também que a finalidade do Estado como um todo, como mantenedor, é de educar os cidadãos na virtude. Assim, ele propunha um modelo político que por muitos era encarado como antidemocrático e estamental. Por quê? Platão dizia que o governo não tem que sempre obedecer à vontade da maioria. Por quê? Porque as almas, elas têm uma natureza diversa. Cada ser humano tem uma opinião, cada ser humano tem uma função de acordo com o seu grupo, de acordo com a sua função e atribuição, e assim, de acordo com a sua composição, assim o governo ele não deve sempre atender à vontade de uma maioria. Ele dizia o seguinte, que o governo ele tem que ser pautado em ações próprias e não pela maioria. Assim, Platão defendia uma educação obrigatória e comum a todo ser humano até os 20 anos. Ou seja, todo mundo vai para a mesma escola. Até 20 anos fazem a mesma coisa. A partir daí, especializam-se em funções de acordo com a sua aptidão individual. Assim formando as classes. Platão mudou alguns aspectos do modelo político. Para ele, razão deve governar. Sempre a razão, o logos. A partir daí, o governo deveria ser pautado na justiça e buscando a felicidade do homem. Daí seria um bom governo. Assim, ele lançou um livro chamado A República, que fez um belo burburinho à época. Muita gente ficou incomodada com esse livro. Por quê? Ele apresenta um governo ideal. E o que seria para ele esse governo ideal, meu caro aluno? Seria um governo justo. Seria um governo onde a justiça, como natureza do indivíduo, ou seja, enquanto alma, sabedoria e virtude, governaria. O governante, para ele, não deve impor pela força, e sim convencer pela razão. O livro República, ele é nada mais, nada menos do que uma tentativa de criar uma nova ética, um novo modelo ético ao ser humano. Para quê? Para agir racionalmente. Platão tinha um pensamento de que todo ser humano poderia alcançar o conhecimento, que até então era privilégio apenas e tão somente dos filósofos. Assim, para ele, o governante ele deve ser capaz de atingir a essência do conhecimento. Assim, ele será um governante justo, um governante atento. A partir daí, haverá a justiça. Platão acreditava numa dualidade, homem versus sociedade. E esse governante deveria estar atento a esse conflito, homem-sociedade, sociedade-homem, homem-sociedade, onde existe um microcosmo, que é o homem, e o macrocosmo, que é a sociedade. Assim, ele deveria criar uma identidade, uma justiça, para equilibrar essas duas vertentes, essas duas forças. A partir daí, seria uma sociedade justa. Tais ideais foram descritos no livro O Político, do século IV a.C. Assim, aluno, encerramos mais uma aula. Espero que tenham entendido. Nos vemos numa próxima oportunidade.